Nasci aqui em Campo Grande, aos 4 de novembro de 1928. Eu sou Maria Garcia. O meu nome é Pedro de Almeida Lobo. Eu nasci no dia 27 de fevereiro de 1941, na cidade de Poconé, o estadão de Mato Grosso. Eu me chamo Ademar Vaz de Moura e eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Jaú. Eu nasci no dia 8 de junho de 1944. Meu nome é Otacílio Amaral Nunes. Nasci em 9 de dezembro de 1945, na cidade de Amambai, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Dalvi dos Santos. Eu nasci em Miranda, atualmente Mato Grosso do Sul, em 16 de setembro de 1945. Romilda dos Santos Maiolino. Nasci em Ponta Porã no dia 5 de maio de 1930. Meu nome é Laurentino Reis. Nasci na Fazenda Branca, próxima de Terenos, em 21 de fevereiro de 1948. O meu nome é Girofel, que eu acho que é o único no mundo, né? Orestes de Sampaio Toledo. Eu nasci em Itajubi, estado de São Paulo, linha araraquarense, em 28 de setembro de 1921. Eu sou Carlos Prestes Sanches. Nasci na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo, no dia 2 de setembro de 1946. Daqui em 1947, quando nós terminávamos o curso ginasial, fizemos uma reunião ecumênica, um culto ecumênico. Nesse culto ecumênico, houve uma palestra no Centro Espírita Discípulo de Jesus, palestra da qual eu participei. Ouvi o senhor Ruiz fazendo uma palestra muito boa. Aquilo me sensibilizou profundamente e parece que respondeu às questões que eu trazia dentro de mim quando frequentava outra religião ainda, que eu sempre fui muito ligada ao aspecto religioso da vida. Mas muitas indagações me acorriam à mente. Naquela palestra do seu Ruiz, ele me esclareceu muita coisa. E aquilo me encantou, me satisfez profundamente. Aí eu passei a frequentar aquela casa espírita, onde tinha sido fundada no ano anterior uma mocidade espírita, a Mocidade Espírita Campograndense. Eu chego no quartel outro dia. Sargento Arquiduque, uma distância de um soldado para um sargento era quilométrica. Eu me enquadrei para ele. Sargento, eu queria saber sobre aquele assunto que o senhor falou lá no Centro Espírita, sobre reencarnamento, pronto. Que eu não falei sobre reencarnamento, eu falei sobre reencarnação. E me deu um livrinho, eu comecei a ler. Como o meu sogro era vice-presidente do centro, e eu, para agradar o meu sogro, eu li aquilo, engoli aquilo, fazia pergunta para o sogro, até ele me convidar para almoçar na casa dele. Peixe, comi, e já fiquei de casa, coisa, né? Ele me falou, ô Lobo, nada nesse mundo acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu me casei, lendo sempre o livro espírita, sem acreditar em incorporação de espírito. Se deu em que, quando aos 14 anos, meu pai extremamente doente, num processo que hoje eu sei,
muito agudo de obsessão, foi levado a um centro espírita que havia em minha cidade. E ali ele então recuperou-se. Ele superou todos os fatores que o infelicitavam, né, mercê do trabalho que se deu ali, de assistência, de desobsessão, né, em seu favor. E ele então, ao resto da sua vida, nunca deixou de frequentar o centro. E eu então, dessa idade para frente, meus 14 anos, eu ia com ele. Foi quando tive então a minha descoberta do Espiritismo, né? Minha entrada na doutrina espírita, na prática espírita, né? Desde essa época. E daí, então, na minha adolescência, eu achava que o mundo estava errado, né? Que tanta injustiça, tanta maldade, né? Então, somente mais tarde que eu vim saber que este mundo é maravilhoso e que tudo está no lugar certo. Cada um está colhendo da sementeira que semeou num momento impensado em sua caminhada. E hoje ele está nessa terapia intensiva para refazer seu destino. Ainda que venha colher, ingerindo aquele remédio amargo para curar das enfermidades da alma. Então daí o mundo começou a girar tudo no seu lugar depois. Depois que eu vim então para Campo Grande em 1970, então aí eu, com a vasta literatura espírita, eu realmente comecei a adentrar com mais profundidade na doutrina. Bom, na realidade meu pai era espírita, né? Embora numa época em que era um pouco difícil, até mesmo para você ter qualquer atividade espírita. Então, o meu pai já era espírita. Eu me lembro quando eu era criança que ele ia para o centro, né, trabalho mediúnico, e eu ficava lá de fora, né, ele entrava para dentro e eu ficava de fora. Era assim, uma espécie de um sítio. E eu acabava dormindo, né, eu devia ter uns 8, 9 anos, ele já me levava, mas de companhia, assim, né. Até às vezes a gente ia a cavalo, às vezes ia de carroça, e às vezes ia até a pé mesmo, mas era longe, devia dar uns 4 quilômetros de casa. Né? E lá em Bauru, eu ouvindo meu marido falar do seu Caetano Aiello, um dia eu falei para o meu marido assim, hoje eu vou no centro. Falei, o quê? Hoje eu vou no centro e não precisa ir atrás de mim. E o meu filho Silvio tinha 1 ano, né? Não precisa vir atrás de mim, não. Eu vou no centro. Aí veio o seu Caetano e falando o que era o céu, o que era o inferno, né? Como pelas obras a gente construi um céu, que é uma situação dentro da gente, o inferno também, mas a misericórdia divina, que quando a gente vai melhorando, a gente vai saindo desse inferno, porque é o sofrimento que a gente constrói aqui, se morre, se desencarna, está nesse estado de sofrimento, a gente vai sofrer lá, mas a misericórdia que a gente sai. Então falou tudo aquilo, eu falei, meu Deus, isto aqui é a verdade. Aos 8 anos de idade, precisamente quando eu me tornei espírita, pertencendo a turma de infância, estudo evangélico, no Centro Espírita Castro Alves, seu Expedito, que era o orientador do nosso pequeno grupo de meninos, ele distribuiu alguns números para sortear o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, eu vou ganhar este livro. E peguei o número 9. Quando ele falou o número 9, foi sorteado. Eu falei, é o meu. Com isto, quando os meus filhos, minha filha e meu filho, atingiram também os 8 anos de idade, eles ganharam o Evangelho segundo o Espiritismo como presente. Isto marcou muito a minha meninice na iniciação da doutrina espírita com 8 anos de idade apenas. Então eu ia muito à federação, né? E não perdia as palestras era Herculano Pires, era Arileques, Apolo Oliva Filho, é aquela turma, né? Luiz Monteiro de Barros. E então
a gente não perdia. Só que todos os dias também, a gente sentava junto e saía junto. Eu com a minha ex-noiva e o Edgar Armon. Chegava na porta, saía para fora da federação e eu com o Edgar começava a discutir pontos de vista, né? Eu não concordava com ele e tal, então começávamos a discutir. Quem via, você achava que nós estávamos brigando. Eu creio que nesse período de adolescência, todos os jovens ficam um pouco arredios ao movimento religioso. Eles têm outras opções, outras ideias, outras vontades. Mas, ainda assim, conforme eu já falei, eu participei desses movimentos no âmbito da doutrina espírita. Mas nada assim que eu me lembre que seja digno de nota. Interagimos com os espíritas da época, né? Eu me lembro que nessa fase, eu estou lembrando um fato interessante aqui, eu vejo que a maioria dos jovens, eles se distanciam das pessoas mais idosas, de cabelos brancos, né? E eu me lembro que muitos e muitos domingos eu ia pela manhã nos altos da Avenida Afonso Pena para bater papo com o senhor Raul Rio Pitan, o conhecido senhor Velho Pitan, que era um dos fundadores do Centro Espírita Discípulos de Jesus. E eu passava assim, algumas horas lá batendo papo com ele para pegar conhecimento, certamente, porque eu não me lembro assim, de um motivo que me levasse lá a não ser o conhecimento. Porque eu era muito jovem, né? Que eu iria querer conversar com o seu Pitan, né? Grupo Espírita Amor e Paz. Ao lado nós construímos o educandário. Agora, você viu lá o educandário com 2 pavimentos, por sinal verde por causa do Palmeiras, naturalmente, né? Tudo verdinho. Porque só chega lá, fica encantado, aplaude aquilo tudo lá. E então nós fazemos um trabalho filantrópico, né? Que é, todas as sextas-feiras distribuímos frutas, legumes e verduras. Para 80 famílias cadastradas. A nossa assistente social conhece uma por uma daquelas famílias. Interessante lembrar a figura do seu Constantino Lopes Rodrigues. Foi quem doou o prédio para o funcionamento do Centro Espírita Discípulo de Jesus. Ele, um espanhol, veio da Espanha por aconselhamento de Amália Rodrigues Soler, que eram amigos na época, e disse que para ele que viesse vir, que ele ia plantar sementes do novo cristianismo aqui em terras bem distantes. E ele veio para cá. Era um homem muito simples, nós tínhamos muita amizade com o seu Constantino, um homem muito sensato. Então, a lembrança maior que fixou muito foi a presença do seu Constantino, morando no fundo da casa e dando a parte da frente em doação para o Centro Espírita Discípulo de Jesus, no mesmo local em que hoje está ali edificado o Discípulo de Jesus. E no capítulo da fundação de centros, eu tenho assim uma legenda algo expressiva. Eu já havia fundado aqui em Campo Grande, no ano de 1979, o Centro Espírita Obreiros do Bem, que, com a graça de Deus, até hoje é uma casa muito dinâmica, muito atuante, né? E então fundei essa instituição, tive a oportunidade, com a ajuda de incontáveis amigos, levantar o modesto prédio na época, comprar o terreno e aquela atividade toda. No Centro Espírita Obreiros do Bem, eu criei uma instituição que veio a ser uma das ocorrências mais destacadas da minha vida. Eu fundei a Pousada de Francisco. Foi um albergue onde recolhemos a dor humana, recolhemos o sofrimento na pessoa de milhares de mendigos, doentes de todo tipo. Mas nessa fase, eu me mancomunei com numerosos outros confrades e fundamos também o Centro Espírita Gotas de Luz, no bairro Betaville.
Participamos da fundação do Centro Espírita Chico Xavier, que no momento estamos ainda na presidência, também do Centro Espírita Aprendizes do Bem e do Centro Espírita Humildade e Trabalho. Isso nos últimos 8 anos. Antes disso, em 1988, eu fundei o Centro Espírita Vale da Esperança. Trabalhei e me propus o seguinte, pensei assim, se não for ninguém, eu vou sozinho, faço sozinho. Em 1º de setembro de 1993, eu fundei o Centro Espírita Lírios do Campo. Depois, em 2003, então fui convidado por Moura para fundar um centro. Então nós fundamos o Centro Espírita Chico Xavier, no Jardim Santa Emília. Depois, quando saí de lá, resolvi, como eu já tinha formado nossa amizade lá, resolvi construir outro centro lá, chamado Irmã Blandina, que dei homenagem ao personagem do livro de Chico Xavier, Ave Cristo. Oficina do Amor. E, a princípio eu era vice-presidente, depois o Laurentino era presidente. E depois eu assumi a presidência e nós ajudamos na construção de uma casa, né? Compramos terreno, construímos. Hoje é lá na Vila Almeida, centro, né? Oficina do Amor. Aqui na Vila Alba perdurou por uns 3, 4 anos aproximadamente, quando nos transferimos para o Centro Espírita Pedro de Alcântara e na aquisição de 2 terrenos cedidos pelo nosso irmão Dalves, de sua propriedade, ali foi construído o Centro Espírita Oficina do Amor, que ainda funciona até hoje lá na Vila Santo Amaro, propriamente dito na Vila Almeida. Assim nós deixamos funcionando o Centro Espírita Oficina do Amor. Nós temos que ter a sede própria. Tem uma pessoa que tem um terreno e ficou naquela lenga. Me dá um lápis, um papel aí, gente, cadê? Falei, quem é que tem alguma coisa para dar aí? E tinha muitos fazendeiros lá, né? Quem tem alguma coisa para dar? O que o senhor pode dar? O senhor é fazendeiro, o que o senhor pode dar aí? Falei, eu dou uma bezerra. Naquele dia eu ganhei uma vaca e 3 bezerras. E fizemos o primeiro churrasco para a sede própria. Aí daí tinha uma pessoa que tinha um terreno, meu amigo Ivódio. Nós fomos criados juntos. Aí o Ivódio, eu tenho um terreno assim, que eu quero doar. E sempre que eu vou nesse terreno, Romilda, eu fico sentada ali, e eu vejo muitas crianças, eu vejo doente, eu vejo muita gente ali. Eu vejo na minha tela mental, eu vejo. E eu falei, então você vai dar esse terreno nós estamos precisando para fazer um centro. Pois não, e passou o terreno. Fiz uma proposta para a federação, aliás, para a União Municipal, que fizesse uma assembleia geral entre as casas espíritas aqui de Campo Grande, que compunham a União Municipal, e transformar em assembleia geral a União Municipal Espírita de Campo Grande em Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Mas o meu amigo João Sanches, numa demonstração acho que de mais fraternidade do que eu no momento, disse não, a federação vai ser do Estado, então é justo que nós convidemos o Estado para participar. Então ele fez uma convocação ao Estado e compareceu grande parte das cidades, né? Ele era muito conhecido, ele tinha criado, como viajava sempre por aí, criou muitos centros, né? Então veio bastante centros do interior e decidiram então criar a Federação Espírita. E aí o discípulo de Jesus participou.
o Francisco Thyssen, que era o presidente da federação na época, encaminhou uma carta para a União Municipal, comunicando a fundação da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, pela orientação da Federação Espírita Brasileira, e indicando a diretoria, tendo como presidente Maria de Virges Borges e vice-presidente Jerônimo da Fonseca. Um ano após o meu casamento com a Beth, nós iniciamos uma reunião de culto do Evangelho que era na nossa casa, passamos para uma construção que foi feita lá. Na época que foi feita a construção, a gente pensava que era nosso aquilo, né? Seria um salão de festas. Logo no início, e não deixou de ser um salão de festas. E logo no início, a Beth já falou assim, eu estou sentindo que isso aqui vai ser um salão de festas Eurípides Barçanufo. Porque a gente usava para reuniões espíritas, eventualmente, né, no começo, antes, mas depois de um ano, aí tornou-se mesmo as reuniões nossas do culto do Evangelho. Até que uma senhora, na época, frequentadora de uma outra casa espírita, morava lá perto, falou, mas tem que ter um nome. Eu falei, não precisa, é um culto do Evangelho. Não, mas é bom ter um nome. Então põe um nome. Falei para ela, Grupo Espírita da Prece. Grupo Espírita Recanto da Prece. Falei, então pronto, está colocado o nome. Terça-feira tem a reunião, vamos dizer assim, pública, não totalmente pública, porque não tem uma placa, não é portões abertos, mas quem vai pode levar, e é um grupo de estudos. Hoje eu tenho uma modesta atividade de palestrante, tanto na instituição que eu fundei, o Centro Espírita Obreiros do Bem, onde a atual diretoria me chama uma vez por mês para a palestra, no Centro Espírita Chico Xavier, o qual eu presido, também 2 vezes por mês, na escala que ali se elabora. E também sou chamado eventualmente no Centro Espírita Jesus de Nazaré, o que muito me gratifica. E também por alguns anos fui chamado sempre pela diretoria do Grupo Espírita Allan Kardec em São Gabriel do Oeste, o Grupo Unidos de Mãos Dadas lá no Santo Amaro. Em suma, alguns grupos aí onde estão alguns amigos meus e que se dignam de nos chamar julgando algum valor em nosso modesto trabalho. Mas acredito que só o fato de divulgar a doutrina, a boa lembrança dos seus textos, das leituras que temos, a modesta compreensão que o mais de 50 anos de vivência nos dá, já é alguma coisa boa. Isso no campo, então, da divulgação. Tem um trabalho constante de doação ou venda de livros a preços subsidiados, principalmente as obras básicas. E na área assim, mais ligada à mediunidade, eu tenho 3 trabalhos na semana. 2 deles são de acesso ao público, onde temos estudos doutrinários, passes e uma oferta do conforto da mediunidade para as pessoas com a presença do paciente. Então, os grupos que eu dirijo para esse trabalho, tanto no Obreiros do Bem como no Chico Xavier, estão assim acessíveis às pessoas com seus problemas de distúrbios de comportamento, né? Dores, achaques, né? Incômodos de toda a natureza, que sabemos que alguns deles são de origem espiritual. E além disso, eu tenho um trabalho de caráter privativo na semana, onde dirijo um grupo de médiuns à mesa para trabalhos também de desobsessão. Há tantos fatos. Durante o tempo da Mocidade Espírita, nós tivemos o jornal Alvorada, que era fazendo a edição mensal do jornal, né? Naquele tempo que se fazia a montagem do jornal, letra por letra,
e a gente acompanhava os técnicos do Jornal Mato Grossense fazendo a compilação das letras para a emissão do jornal Alvorada, que circulou por muito tempo. Fazíamos também programas de rádio, na Rádio Cultura de Campo Grande, na PR7, fazíamos o programa espírita. E também um fato que marcou o movimento espírita também em Campo Grande foi o problema voltado para a educação. Nesse aspecto, nós podemos dizer que o Centro Espírita Discípulo de Jesus mantinha uma escolinha de alfabetização nas dependências laterais do centro, nas salas laterais. Ali havia uma escolinha de alfabetização. Havia também um trabalho de assistência social com cestas aos mais carentes. E também havia um outro movimento que também marcou muito, foi a fundação da Fraternidade Espírita Educacional, movimento encabeçado pelo seu Onésimo da Costa Faria, esperantista. Já relatei que foi com ele que eu tomei os primeiros contatos com o Esperanto. E ele fundou ali a Fraternidade Espírita Educacional e a escola, a que ele deu o nome de Escola Zamenhof, em homenagem ao fundador da língua auxiliar internacional, hoje o Esperanto. Aqui em Campo Grande, depois que eu me tornei espírita praticante, eu fiquei presidente de um centro espírita durante 6 anos. Centro Espírita Unido de Mãos Dadas. Nesse meio termo, foi revitalizada a Cruzada dos Militares Espíritas em Mato Grosso do Sul. E fui indicado o representante. Então, eu tive que deixar o grupo espírita, o Centro Espírita, que eu era presidente, e assumi a Cruzada dos Militares Espíritas. Na Cruzada dos Militares Espíritas, nós criamos, eu falo nós porque eu montei uma equipe. Eu e a nossa equipe, nós montamos 32 estudos doutrinários em 30 quartéis, muitos dos quais funcionam até hoje. Depois, em 1997, eu pedi para ser transferido para a reserva remunerada, porque eu ia dirigir no Rio de Janeiro, e eu tenho medo do Rio de Janeiro. Eu pedi para sair e virei a página do caderno da vida militar e comecei a escrever o primeiro capítulo das atividades como espírita praticante na caridade em Mato Grosso do Sul. Primeiro que nós fizemos foi o jornal A Voz do Cruzado Pantaneiro. Digo, o jornal O Cruzadinho Pantaneiro. Depois foi o grupo de cantar A Voz do Cruzado Pantaneiro. Então, é essa parte de centro espírita que eu consegui fazer até hoje. Todas estão funcionando atualmente. Dessas 7, eu participo ainda de 5. Eurípides Bassanu fica a cargo do companheiro Vitor, a esposa, o Valdo Vieira, Paulo Costa e a Tânia. Então, eles têm o trabalho. Agora eu vou pelo menos uma vez em cada uma, né? Participo de alguma delas toda semana. Também temos um trabalho na casa do Carlos Sanches, que nós fundamos com o objetivo de materialização. E até no primeiro momento veio o médium de São Paulo, Antônio Feitosa, e teve umas materializações espetaculares lá. Nesse dia, teve um único dia. E daí os companheiros foram se extraviando, mas eu permaneci até hoje, faz 26 anos. Essas são as minhas atividades relativas a centros espíritas.
Então, hoje eu faço parte do atendimento fraterno, né? E as entrevistas, né? Faço parte da fitoterapia, né, também. A gente tem um trabalho lá que faz medicamentos fitoterápicos, né? E os passes, né, que a gente também participa, né? Então, isso aí nós providenciamos o material, que são as ervas medicinais, fazemos as alcoolaturas, né, que é as tinturas, e produzimos o xarope, para tosse, para gripe, para bronquite, né? E tem assim uma aceitação muito grande, que nós fazemos 30 litros, 40 litros, e ele vai bem rápido, né? A gente já fica, quer dizer, uma aceitação muito grande. Inclusive, algumas pessoas levam até para outras cidades e tal, né? Fechada a Figueira era dentro do centro. Então, falava o centro da Figueira, mas ele sempre chamou Caminheiros de Jesus. Então, ali nós já estamos há mais de 20 anos. Ali tenho um departamento que é de assistência aos doentes, de cama, hospital, CTI. Nesse departamento estou há 18 anos. Aí, lá no centro, 2 vezes por semana eu dou passe. Trabalho na Pechincha. E eu faço pinturas e eu dou as coisas que eu pinto, eu dou para eles terminam e vendem no bazar. Então, é um trabalho que eu tenho lá. Então, eu trabalho na passe, trabalho na pintura, trabalho na Feira da Pechincha e vou no centro a ajudar a arrumar. Então, esse é o trabalho que eu tenho lá dentro do centro, seriamente. Mas aí tem uma casa, a senhora é espírita, mas é ecumênico. Nós trabalhamos para fazer crochê. Então, a gente faz 600, 700, 800 peças de mantas, cobertor, tudo, e distribui para as assistências no inverno. Trabalho no verão, trabalho no inverno. Então, independente disso, eu sou da ACC, a ACC tem 15 anos, eu tenho 14 lá dentro. Inicialmente, nós começamos a atender 30 pessoas. Segundas-feiras, o estudo da doutrina espírita, começando às 19h30 até às 20h30, com um passe, né, no final da reunião. Às quartas-feiras, atendimento público, começando às 18h45, com entrevista, distribuição de ficha para fluidoterapia. Às 19h30 começa a palestra, encerrando às 20h, e a partir das 20h, o passe e a distribuição da água fluidificada. As pessoas destinadas para um tratamento mais especializado, mais reforçado no campo do passe, vem a fluidoterapia. Às sextas-feiras, é a continuidade do atendimento espiritual de quarta-feira, tratamento espiritual à distância, começando às 19h30 e encerrando às 20h30. As pessoas atendidas na fluidoterapia deixam seus nomes num caderno, endereço, tudo direitinho, e as equipes socorristas formadas vão visitar estas pessoas. No atendimento, não só a pessoa que frequentou na quarta-feira, mas toda a família. Hoje nós estamos fazendo aproximadamente na fluidoterapia 55, 60 pessoas. E o passe geral, 120 pessoas. A casa é pequena, simples, modesta, e é este o nosso trabalho. As mensagens continuam sendo impressas, temos um volume muito grande de mensagens em estoque presentemente, mandamos para as pessoas que estão catalogadas nas remessas, e também quando tem congressos, por exemplo, já mandamos, eu levei pessoalmente para um congresso que ia ter em Viseu, em Portugal, no ano de 2002, creio. Eu estive lá em Viseu, no Centro Espírita lá, e Divaldo ia falar lá e tal, uma quantidade grande. Nós, quando viajamos fora do Brasil, levamos as mensagens para levar às casas espíritas,
Mas nós entramos na era da tecnologia. Então, no espaço Chico Xavier, os eventos que estavam tendo lá, nós já estávamos filmando com as máquinas antigas, grandes, alguma coisa, andamos filmando. E depois, durante esses anos, depois, no meu segundo casamento, eu reencontrei um amigo que andou morando muito tempo fora de Campo Grande, morou em São Paulo, morou em Ribeirão Preto, que é o Júlio Feliz e a Aini. Reencontramos e conversamos, e foi feita a reaproximação, e ele, participando ativamente conosco, um dia ele me liga e diz assim, olha, consegui fazer uma transmissão, um teste de transmissão de vídeo, como se fora uma estação de TV pela internet. Eu fiquei encantado com isso, procurei ele imediatamente e resultou que hoje temos 2 web TVs criadas por ele, que é a web TV Recanto da Prece, que é do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, onde fazemos as transmissões de todos os estudos que são feitos lá e de palestras ou outros atos de conferências que eventualmente venha a ter lá. E a segunda web TV, que é do Espaço Chico Xavier, que já essa envolve uma dificuldade maior, né, no processo todo, porque vai ao ar espetáculos, né? Então tem artistas que vão lá se apresentar e tal. Está acontecendo, a mensagem está indo, as pessoas estão assistindo em várias partes do mundo. Então, esses 2 processos se ampliaram. Queria funcionar no chamado Espaço Chico Xavier, que foi inaugurado com o nosso coral, e quem descerrou a placa, eu e Júlio Feliz. Tá? Consta nos anais, há 10 anos atrás. Né? O Espaço Chico Xavier, aos sábados, é um ponto onde as paralelas artísticas se encontram. Eu falei bonito, eu vou repetir. Onde as paralelas artísticas se encontram. Porque lá é ecumênico só de religião, não. Lá é quem é artista, para apresentar o que bem entender, lógico que dentro dos padrões da moralidade, do respeito e de tudo. Um espaço aberto à cultura em Campo Grande, sem nenhuma prevalência de instituição religiosa desta ou daquela. Todos estão sendo recebidos ali de braços e corações abertos. Frequento o Espaço Chico Xavier todos os sábados. Ir lá, para mim, faz parte do meu pão espiritual. Esse tipo de atividade, sem erro, sem receio de cometer uma heresia, eu creio que ela é inédita. Ou seja, ela congrega todos os corais, todas as atividades artísticas da comunidade católica, evangélica, islâmica, japonesa, árabe, espírita, não espírita. Quer dizer, o nome Chico Xavier, agora para nós, tem sido uma referência da congregação de todas as criaturas que se utilizam da arte para um entrosamento social, né, familiar maior do que era antes. O Espaço Chico Xavier, dentro de alguns dias, salvo engano de minha parte, dia 8 de março, estará completando 15 anos de apresentações ininterruptas. Todos os sábados, 9h30 da manhã, tem eventos culturais. Então, lá, eu digo que eu tenho a satisfação íntima, a felicidade íntima de dizer que aquele espaço começou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, espírito, porque recebe o nome Espaço Chico Xavier, quem chega lá já vê, está bem explicitado, a receber corais de diversas igrejas católicas, a primeira igreja batista, a Assembleia de Deus, Igreja Adventista, Seixonoye, messiânicos, mormons, várias denominações religiosas, que eu não vou lembrar todas aqui, que se apresentam com seus corais para uma manhã
de deleite dos que vão lá por assistir, de espetáculos de rara beleza, abertura livre, não tem publicidade alguma, não se aceitam doações, não tem que pagar 1 quilo de alimento, conquanto achamos louvável essa atitude em outras situações, e isso ocorre, mas a pessoa tem que ir para ter o momento dele de parar, pensar, sentir a mensagem, sem pensar que tem que levar alguma coisa, pagar alguma coisa, não. Independe. E aconteceu um fato ali que até um certo ponto justifica e responde o que você poderia perguntar. Qual o motivo da minha falta de visão, né? Eu cheguei na casa do José Arigó. O Fritz deve ter visto a gente chegar lá antes que eu batesse na porta e ele mediunizou lá o Arigó e veio, né? E abriu a porta. E disse para mim, o que você veio fazer aqui? Assim, de um modo, aquele modo alemão, né? Rústico, assim. O que você veio fazer aqui? Eu vim conhecer vocês, Fritz. Que eu trato os meus irmãos desencarnados como eu estou tratando vocês aqui. Eu vim conhecer vocês, Fritz. Você, o Arigó. Você não vem em busca de uma operação, não? Falei, não. Não, eu vim aqui conhecer vocês. Porque o que eu tenho que receber, eu recebo sem qualquer motivos especiais. Ainda bem. Porque se você tivesse vindo em busca de operação, eu não ia te operar não, viu? Você pensa que você é bonzinho, né? Mas você não vale nada. Você não vale nada. Você é como eu. Nós morremos juntos no campo de batalha na Guerra de 14, lá na Alemanha. Eu acho que ele explicou aí tudo, né? Olha, no nosso grupo de canto, tem a canção Pai Nosso. E quando canta o Pai Nosso, a segunda vez, o grupo, as pessoas se dão as mãos e circundam o ambiente. Um cidadão falou, não, isso é ritual, não se pode fazer isso. Eu não estou preocupado com um ritual. É levar amor. E aí eu inventei uma brincadeira. Depois que termina, né, a moça começa a tocar conta-luz e eu olho para uma pessoa e falo, o que eu fizer com fulano de tal, todo o grupo vai fazer. E começo a abraçar a pessoa e beijar. E todo mundo se abraça ali. Um dia, um sábado desse, uma senhora veio falar comigo chorando. Mas, dona Esmeralda, o que aconteceu? Coronel, há quase 30 anos, a minha família brigou com a família daquela senhora que o senhor está vendo aí chorando também. Nós não conversávamos. E quando eu me dei por conta, eu estava de frente dela e ela em frente a mim. Agora, abraça ou não abraça? E ela me disse, Esmeralda, já é tempo de acabar com essa rixa. Abraça, Esmeralda. E por sorte, não sei como é, que foi gravado sim. Abraço. Desde 94, eu veio assim ocorrido do Estado. Então, eu extraio todos os nomes das pessoas que têm desencarnado de maneira normal, ou por acidentes violentos ou assassinatos, e transcrevo no livro e levo para o trabalho de segunda-feira. No trabalho de exceção, eu leio os nomes e peço por eles. Então, hoje, e daí os 4 primeiros
livro, aqui, esses livros de atas, mais ou menos. Aí eu encadernei, tudo que eu falei aqui está tudo provado lá. Então hoje está com 33 mil nomes, o último número que nós vamos fazer. Bom, já era praticamente meio-dia aproximadamente. Eu falei, bom, tenho que voltar para Campo Grande entregar o carro. E, olha, vamos almoçar já no restaurante da saída, porque de lá já seguimos. Almoçamos no restaurante de um posto de gasolina e nesse posto de gasolina, terminado o almoço, colocamos combustível e perguntamos, qual o melhor caminho daqui para Campo Grande, Mato Grosso? Porque eu não tenho nenhum mapa, eu vim sem mapa. E ele falou, olha, nós não temos nem mapa aqui também, não temos nenhuma informação, mas você faz o seguinte, você volta em direção ao centro da cidade, que no primeiro posto que você encontrar lá, eles vão te dar informação. Aí eu voltei, parei no posto, fiz as mesmas perguntas. Eles também não sabiam, me falaram o seguinte, olha, aonde você vai conseguir isso deverá ser, talvez, na estação rodoviária. E falei para os meus amigos, para nós não perdermos tempo, vocês vão lá nas agências de ônibus, vê se tem um mapa, tem alguma coisa, pega a informação e eu vou com os taxistas. Eles vinham voltando dos guichês com informação ou não, e eu já tinha falado com o motorista de táxi, já tinha pego as informações que eu precisava, e eu estava então andando a pé em direção aos meus amigos para juntos irmos para pegar o carro. Naquele momento, vem andando na minha direção sozinho, sem ninguém por perto, sem ninguém. O homem que era tudo difícil de encontrar, de falar com ele, Chico Xavier, vem andando na minha direção. Eu olho assim e fico espantado, mas fui na direção dele também na hora. O senhor por aqui? Sim, eu estou indo para casa. Aquele carro lá é seu? Eu falei, então você me leva em casa. E aí ele subiu no carro, no Fusquinha, do meu lado. Aí o Fusquinha perdeu a força, porque ele ia devagarzinho. E nós fomos conversando até a casa dele, chegando lá, ainda dentro do carro, conversamos. Foi um diálogo muito, não vai dar tempo para falar aqui, mas muito marcante. E ele disse assim, a partir de hoje nós vamos nos corresponder. Me dá seu endereço. Anotou tudo. Vim para Campo Grande, poucos dias depois chegou pelo correio um livro com a dedicatória dele. Agradeço a visita, mais ou menos assim, da sua permanência aqui, da sua vinda aqui com o Sebastião, e citou o nome do outro rapaz. E no dia de ontem, está dia 16 de junho de 1970. Há um fato interessante. O Divaldo, certa vez, numa dessas vindas aqui, nós fomos com ele até Aquidauana. Era um 7 de setembro. Era o seu Rodrigues, Jair Sanches, outras pessoas cujo nome não me ocorre, eu estava também entre eles, e ficamos na casa da dona Joaninha e do seu Cizenando. E Divaldo ali faria uma conferência, como realmente aconteceu. Mas a dona Joaninha pediu ao Divaldo que ensinasse a ela a fazer um vatapá, já que o Divaldo é baiano. Ou se ele mesmo poderia ir na cozinha ajudar. Então, nós temos foto do Divaldo mexendo com panela, mas o fato interessante é que faltava o azeite de dendê. Mas, dona Joaninha, a senhora tem o azeite de dendê aí? Disse o Divaldo. Olha, eu tenho, Divaldo, mas está muito antigo, muito velho, já tem ranço, já está rançoso, não vai servir. O Jair saiu na rua e foi verificar se encontrava alguma loja aberta para comprar o azeite de dendê. Não encontrou. Era 7 de setembro, era feriado, tudo fechado. Voltou, não consegui, tudo fechado na cidade. O Divaldo falou, não tem importância, nós vamos aproveitar esse mesmo. Eu nunca comi um vatapá tão gostoso como aquele que o Divaldo fez usando o azeite de dendê já cheio de
longos tempos guardados. Eu falei, Divaldo, o que é que você fez que tirou o ranço? A gente sentia o cheiro do ranço do óleo. Como é que você fez? Ele disse, isso aí, deixa para lá. Não contou o que ele fez. Nós demos um jeito e o vatapá saiu perfeito. Ainda quero mostrar essa foto para o Divaldo. Eu tenho essa foto em casa. Um fato da vida do Divaldo interessante. Bom, eu tenho um profundo otimismo que se nós renascemos aqui, neste planeta abençoado, neste maravilhoso planeta azul suspenso no espaço infinito, ao qual Deus permitiu que a vida aqui existisse, que constitui a nossa moradia, a escola abençoada de nossas vidas, que renascemos num plano maravilhoso para tudo dar certo. Se não dá, é por conta nossa, da nossa ignorância, mas temos tudo a nosso favor. Então nós temos que valorizar realmente cada minuto que estamos aqui para fazer alguma coisa positiva e boa. Nós temos que pensar no bem, amar o bem e desejar o bem. Porque assim eu tenho certeza que as boas coisas nos fortalecerão. Porque hoje eu vejo nas dificuldades maiores, nas situações mais aflitivas, ainda a misericórdia de Deus, tentando soerguer aquele nosso irmão infeliz que praticou tantos desatinos em outras caminhadas, e hoje a misericórdia divina às vezes interna num corpo disforme, para que ele aprenda as lições essenciais do amor. Aquele corpo não corresponde à sua expectativa como espírito, mas ele sente realmente onde que ele deve mudar, para que de outra feita ele possa retornar melhorado, com perspectiva mais eloquente sobre a vida, sobre o mundo que nos cerca. Nós somos espíritos imortais, e ainda o que queremos mais? Agora nós, como individualidade única, nós precisamos fazer alguma coisa. Por isso a doutrina espírita nos recomenda como base: sem a caridade não há salvação. Porque a caridade representa movimento, representa trabalho. E sem trabalho não se caminha. Primeiríssimo item, espíritas que estão começando: estudar. Estudo. Não tentem praticar o espiritismo sem conhecer a filosofia e a doutrina. Poderão os espíritas, nesse sentido, ligar nada a coisa alguma. Eu não estou dizendo para ninguém ser doutor em espiritismo, não estou falando isso. Mas não é, pelo menos, conhecer o espiritismo. Por quê? O espiritismo é a única filosofia religiosa que tem ligação com todas as outras. Eu assisti a pagelância. É um trabalho de desobsessão na técnica dos pajés. Assisti trabalhos mediúnicos na Umbanda. É um trabalho mediúnico na filosofia umbanda. Assistir na carismática. É um trabalho mediúnico, não é verdade? Assisto pela televisão, né? O trabalho de expulsão dos demônios pela televisão. Se expulso, não estou querendo dizer. Depois, educar-se. O que é educar? É criar hábitos. Da educação, eu vou demorar um pouquinho, da educação é que nasce a disciplina. E a disciplina fundamenta-se em responsabilidade, respeito, resignação, renúncia, renovação interior para melhor e bom senso. Essa é a mensagem. Porque da educação vem a responsabilidade, aí vem a ética. O espírita, se é bom ou se é ruim, é problema de Deus. Mas ele tem que ser espírita. Tem que ter ética. E eu vou mais além. Porque é da ética que nasce a moral. Olha, uma mensagem de amor, de fraternidade, de união, de compreensão, de estudo, de trabalho profícuo em favor do bem, da paz, que é o que mais o mundo está necessitando. Continuarmos todos unidos
trabalhando pelo mesmo ideal, seguindo os passos de Jesus através dos ensinamentos da doutrina que Kardec codificou e nos deixou como um elemento para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus a todos abençoe, proteja e guarde agora e sempre nossa caminhada ascensional. É o que eu tenho a dizer. Eu acredito que toda criatura tem o seu momento de descoberta. Não tem como negar este fato. Essa descoberta interior, ela se realiza a qualquer instante da nossa existência, até mesmo na nossa infância, sem que percebamos. E a ficha vai cair mais tarde, já na fase adulta, já na fase mais avançada. Isto porque fomos criados de tal maneira para a nossa identificação de criatura com o Criador. Isto é importante. Todas as obras best-seller, todas as obras importantes que vendem milhares de exemplares falam deste avanço moral e espiritual da ética na criatura humana. Não é somente a religião que trata disto. Portanto, chega um momento que o ser humano não tem como fugir, não tem como deixar de lado, certo? Se interessar por algo que transcenda a sua vida material, que é a continuidade. Aliás, o ser humano só tem uma vida, o espírito só tem uma vida. Ele tem várias experiências reencarnatórias, certo? No aprimoramento e ascensão espiritual de sua vida eterna. Deus é amor, imitemo-lo. A minha mensagem seria assim, para todos, para a cidade toda. Que as pessoas soubessem agradecer a Deus, que Deus, todas as religiões falem, e mesmo aquela que não fala. Agradecer a Deus pela vida, pela paz, pela saúde, pela harmonia. E para os espíritas, que cada um tenha o melhor aproveitamento do conhecimento que a doutrina espírita traz. Assim como eu tive o melhor, eu quero que todos tenham o melhor. E a doutrina espírita aqui, para mim, está muito boa, muito maravilhosa. Obrigada. O Espiritismo é uma doutrina de muito trabalho, né? Então, as pessoas que não estiverem dispostas a trabalhar, eles vão encontrar muita dificuldade, que é de trabalho, né? É de muito trabalho, é de muita disciplina, de muito interesse, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas na nossa vida para que possamos realmente desenvolver alguma coisa que possa trazer benefício. E lembrar a todos que o benefício maior é nosso, né? Quando você trabalha em favor de alguém, você está trabalhando primeiro em seu próprio favor, né? Mas primeiro a ser beneficiado somos nós. Então, trabalho, trabalho, trabalho. E aí, como lembrou Emmanuel, disciplina, 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 né? Mas eu diria, no qual eu me incluo também como um aprendiz eterno, com defeitos também enormes, mas eu acho que nós precisaríamos atentar por alguns aspectos. Alguns dizem o seguinte: eu preciso estudar, estudei tanto, já estudou 1000 livros e está no 1001º, e sabe e tal, às vezes decora até as perguntas do livro dos Espíritos, as questões do Evangelho, mas é uma pessoa de difícil trato. Então, evitar melindres seria uma sugestão. Outra sugestão: não ficar só na filosofia, só filosofando, mostrando cultura. É preciso ação específica. A pessoa chega para mim e fala assim, porque muitas pessoas vão conversar comigo lá no meu local de trabalho ou na casa espírita, vão conversar comigo. Ah, eu sou espírita, gosto da doutrina espírita. Qual é o trabalho que você está fazendo assistencial, ou de estudos, ou de pesquisas na sua casa espírita? Não, eu estou indo só tomar passe e água fluidificada, porque eu preciso me fortalecer primeiro, para depois e tal. Falei, mas não tem uma sopa a um bairro carente, alguma coisa assim?
Não, isso aí é outros centros espíritas que fazem. Então, são as mais diversas atitudes que os espíritas têm. Eu, como já vim de berço, vamos assim dizer, envolvido, eu pude vivenciando várias fases, várias etapas e vários aprendizados que ainda continuo aprendendo. Mas a recomendação, evitar melindres, não parar de aprender. A gente lembra Sócrates, né? Tudo que sei, atribuída a ele essa frase, tudo que sei é que nada sei. O que quer dizer que nós, quando pensamos que sabemos alguma coisa, veja a astronomia quando coloca os países, os planetas já descobertos no cosmos e a posição da Terra no contexto geral, nós somos um grão de areia. Então, que a gente não vai parar nunca o aprendizado, que a gente continue aprendendo, mas que a gente possa pôr em prática. Que a gente seja, uma frase que eu costumo dizer com muita frequência, nós precisamos ser facilitadores, mas facilitador do conhecimento, facilitador das atitudes, dos relacionamentos humanos. Que a gente aprenda ou se esforce permanentemente, exerça vigilância em fazer o bem. Nós não vamos perder nada com isso. Ah, mas eu fiz bem demais para essa pessoa, ela só me agrediu. Ela está agredindo? Deixa ela em paz. Não fique na frente dela para ela ter prazer ou você ser veículo para irritá-la, para ela te atacar. Deixa ela guardar o tempo dela, o tempo certo. O dia que tiver que encontrar novamente, Deus encaminha. Mas enquanto estiver próximo, trate bem as pessoas. Em toda a história do conhecimento humano, a realidade espiritual é onipresente. Desde as primeiras tábuas em que o homem se compôs em grupos, coletivamente, até a cena atual da idade moderna, a idade cósmica, nós vemos o fator espiritual presente em toda a marcha humana. Por mercê de Deus, há um século e meio atrás, tivemos o advento da doutrina espírita que conjuga a ciência com a religião. E pudemos nós, privilegiados, conhecer esse impulso generoso que, afinal, nos esclarece, nos ilumina, nos orienta, e marchamos, portanto, no âmbito da doutrina espírita. E a pressão dessa busca por espiritualidade está expandindo todos os arraiais das experiências espíritas. Vemos o crescimento hoje, como se pode ver, do segmento cristão evangélico e tantos mais. Budismo, orientalismo, tal. E a doutrina espírita caminha com certeza sob a égide do Cristo com seus objetivos. No nosso querido Brasil, nós estamos vendo o crescimento da doutrina espírita, porque o seu fascínio para as almas mais bem informadas, mais educadas, mais esclarecidas é muito grande, sem prejuízo da sua simplicidade, que vem também a seduzir as classes mais modestas. E a comunidade espírita, diante dessa demanda cada vez mais crescente, deve estar preparada para isso, no sentido de superar as fantasias, as ilusões, no sentido de superar o misticismo, buscar um discernimento muito claro à luz da razão, que é um dos fundamentos da nossa doutrina, estruturada por Allan Kardec, não é? Aonde o esquecido bom senso não pode ficar ausente da nossa experiência, em todos os sentidos, seja no conteúdo doutrinário, no conteúdo vivencial, conteúdo prático, relacional, que se dá nos centros espíritas. De sorte que eu diria para a comunidade espírita que, munida do bom senso, da razão, do impulso incessante do estudo, pudesse fazer aquilo que constitui a síntese proposta a todos os espíritos, que é estudar e servir. Estudar e servir. Podemos, quem sabe, também substituir assim como amar e servir, não é? Esses são, diria, os únicos deveres mais enfatizados que os espíritos nos deixam. Porque essa é a grande revolução religiosa que se dá, superando todo o formalismo, toda a liturgia, superando todo o aparato exterior que nós espíritas somos convidados a fazer. Ficamos, portanto, com a essência mais sublime, que é o amor e o serviço ao próximo. Essa é a nossa modesta sugestão que eu próprio procuro implementar em minha vida.